O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia os seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Rio Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não se comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo isto, os espíritos maus saíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, meus caros confrades, olha, o dia de hoje está recheado de celebração bonita que nós devemos agradecer a Deus. Nós, 4 privilegiados com essa festa de 50 anos de vida religiosa. Só para explicar um pouquinho a vocês, a profissão religiosa que nós fazemos é bem no início, fazemos a profissão dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, e passamos a ser frades franciscanos. Depois é que vem o estudo de teologia, filosofia, e nos tornamos sacerdotes. E eu ainda tive a graça mais tarde de receber a ordenação como bispo. Mas isso é decorrência desse primeiro momento em que nós aceitamos seguir o caminho de São Francisco através dos votos de pobreza, castidade e obediência. Esses 50 anos, portanto, para nós são de uma importância muito grande, porque é a nossa essência, é o nosso modo de ser, o nosso fazer. Depois a gente vai definindo na missão que a gente recebe, mas o importante é o ser. Nós aprendemos então com São Francisco e com os grandes franciscanos, como Frei Galvão, com outros santos grandes da ordem franciscana, Santo Antônio, e muitos outros, de quem nós aprendemos o jeito próprio de ser de São Francisco, a humildade, o serviço, a caridade, a simplicidade de vida, o amor às criaturas, mas entre as criaturas, mais do que tudo, o amor ao mais necessitado, ao mais enfermo, ao mais excluído. Aprendemos isso com São Francisco. E é isso que nós estamos celebrando. E vamos olhar para o Evangelho de hoje e nós vemos Jesus fazendo exatamente isso, atendendo as pessoas nas suas necessidades, colocando a sua sabedoria, o seu amor a serviço de tantas pessoas que precisavam
de uma luz, de um auxílio, de um aconselhamento, ou mesmo colocando o seu poder divino a serviço daqueles que eram doentes, que eram tomados por espíritos maus, fazendo aquilo que deve fazer todo aquele que é de Deus. E Jesus, mais do que ninguém, é de Deus. Nós temos também hoje a celebração de São Sebastião. São Sebastião também colocou todo o seu ser, a sua vida a serviço daqueles primeiros cristãos que eram perseguidos. Naquele tempo a fé cristã era combatida como se fosse algo do demônio. O Império Romano perseguia os cristãos. E ele era soldado do exército romano. Ele fazia parte da guarda do imperador. No entanto, mesmo escondido, ele ajudava os cristãos que estavam presos, os cristãos que passavam necessidade, e foi nessa atividade de fazer o bem que ele foi perseguido, foi humilhado, foi martirizado, perdeu a vida. A nossa história da fé é pontilhada de exemplos de pessoas que, por fazer o bem, são perseguidos, são condenados. Foi o que aconteceu com Sebastião, mas ele nem por isso perdeu a coragem. Ele foi capaz de enfrentar até mesmo o imperador e dizer: eu não abandono a minha fé nem diante da morte. E condenado à morte, resistiu até o fim. A gente pode dizer do nosso querido Frei Galvão, também ele sofreu perseguição. Embora fosse a pessoa mais bondosa do mundo, com a sua bondade ele visitava as pessoas, levava os bens que a pessoa precisava, que estava com fome. Ele pacificava as famílias que estavam em litígio. Ele andava muito pregando o Evangelho, e onde ele encontrasse qualquer pessoa necessitada, sobretudo os moribundos, ele tinha um cuidado especial com aqueles que estavam no final da vida, para levar os sacramentos, sobretudo o perdão de Deus. Socorreu muitas famílias, inclusive se tornou famoso o caso daquela grávida que estava doente, através dela que surgiu a oração das pilulinhas. Um homem inteiramente dedicado ao bem. Também ele foi perseguido, também ele causou ciúme no meio da sua vida, provocando a ira do governador que estava no momento ali, que proibiu as atividades de Frei Galvão, fechou o conventinho da Luz, onde viviam as irmãs que eram queridas do Frei Galvão, e elas ficaram trancadas ali para morrer de fome. E não bastasse isso, decretou que Frei Galvão fosse banido para fora de São Paulo. O povo não suportou. O povo de São Paulo se reuniu na casa do governador com uma tal determinação que ele percebeu que se ele não cedesse, o povo invadia a casa e ele podia sofrer as consequências. E foi então que ele não só revogou a expulsão de Frei Galvão, mas depois o vice-rei ficou sabendo e percebeu que esse governador era mau. E abriu de novo a casa das irmãs, e elas estavam vivinhas, rezando, quase sem alimentos, mas assim sobrevivendo na oração, na santidade. E ali continuou a história das irmãs até hoje, lá no Conventinho da Luz. Perseguição faz parte de quem faz o bem.
Vejam na primeira leitura de hoje, Davi. Davi teve aquele episódio onde ele venceu em nome do povo de Israel, o gigante, o Golias, enfrentou, colocou em risco a sua vida e venceu. Depois o rei Saul começou a ficar com ciúme dele e queria matá-lo. Queria matá-lo. O próprio filho do rei vai em socorro de Davi, pedindo ao pai que não fizesse mal a Davi, ele que seria depois o futuro rei, o grande rei de Israel, do qual Jesus é o descendente, o filho de Davi. Vindo para Jesus, nós vamos encontrar a mesma coisa. Perseguido de todas as formas por fazer o bem, ele vai até o máximo da perseguição, até a morte. Morrendo na cruz, Deus confirmou a sua divindade, fazendo com que ele ressurgisse dos mortos, mas também sofreu a perseguição. Nós que somos cristãos, seguindo o caminho de Jesus, também somos, tantas vezes acontece. Somos chamados a fazer o bem de todas as maneiras, mas quantas vezes acontece da gente receber em troca críticas, pessoas mal agradecidas, aqueles que nem reconhecem o bem que fazemos, aqueles que nos perseguem. Não devemos de forma alguma nos achar diferente dos outros. Todos os que fazem o bem recebem esse tipo de perseguição. Mas Deus vê, Deus sabe. Deus é aquele que recompensa, Deus é aquele que faz da morte de Sebastião, o glorioso martírio de São Sebastião, o grande exemplo de fidelidade dos cristãos. Deus é que faz do rei Davi perseguido o grande rei. Deus é que faz de Frei Galvão o grande exemplo de homem evangélico, de paz, de caridade. É Ele que faz de nós todos capazes de ganhar a herança do céu pelo bem que realizamos. Vale a pena a gente pensar e agradecer a Deus por tudo. Tá bom? Agradecemos. Não está bom por alguma razão? Agradecemos, aprendemos as lições, vamos em frente. Ah, tem doença, tem Covid, tem pandemia. Agradecemos, vamos nos munir da fé para atravessar esse momento difícil e depois dar graças a Deus. E assim a gente vai viver os nossos dias sempre dando graças a Deus. Convido a vocês a hoje dar graças a Deus por nossos 50 anos. São muitas pessoas que nós encontramos nesse caminho. Se a gente conseguiu ajudar alguma delas, se a gente conseguiu fazer o bem, Ele seja louvado. E é isso que nós agradecemos. Amém.